Olá, pessoal. Aqui Rita Serrano, conselheira de administração eleita por vocês. Hoje eu estou aqui com o pessoal, nossos colegas, que são negociadores representando as entidades sindicais e os trabalhadores da Caixa com a direção do banco. Nos representam para negociar nossas pautas com a direção do banco. Então, eu estou aqui com Leonardo Quadros. Leonardo é da PCF São Paulo, né? Representa nesse processo de negociação os bancários da Caixa de São Paulo. Fabianinha, minha amiga que está grávida aqui, representa, ela coordena esse grupo de negociação que se chama CE, eu brinco com eles que ninguém sabe, né? Mas CE é Comissão Executiva dos Empregados da Caixa. Então, Fabianinha coordena esta comissão e é do Sindicato dos Bancários de Brasília. E Raquelzinha é lá do Rio Grande do Sul e, óbvio, representa os bancários da Caixa Gaúchos. Bom, está aqui o nosso cameraman, Marconi Apolo, meu amigo, presidente da PCF Pernambuco, que generosamente está nos gravando aqui hoje. Obrigado, Marconi. Um luxo. Bom, eu pedi pro Léo, para a Fabianinha e para a Raquel falar com a gente um pouco das últimas conversas ou das últimas negociações com o banco, tá? Então, vamos falar de alguns assuntos rapidamente. A promoção por mérito, falaremos também das negociações com relação à manutenção do teletrabalho. Fabianinha vai explicar um pouco essa diferença. A gente fala em home office, teletrabalho, qual é a diferença, mas que é uma questão que interessa a todos, né? Muita gente quer ficar trabalhando em casa. E Raquel vai falar com a gente também sobre as mudanças que a Caixa anunciou aí nos protocolos com relação à Covid, tá certo? E depois, no final, nós temos alguns informes que eu quero dar sobre as discussões que envolvem os PCDs, a questão do plano de realocação de pessoal, tá bom? Então, nós vamos começar aqui com a Fabianinha. Fabianinha, como é que foi esse processo de negociação com a Caixa que envolve a promoção por mérito? Antes até de você falar sobre isso, muita gente não sabe que a promoção por mérito é uma conquista. Então, eu queria que você desse esse histórico e falasse como é que foi essa negociação e o acordo, né? Porque se chegou a um acordo. Olha, a Rita, ela quer que eu fale a parte dela, porque historicamente quem participou da mesa e fez a conquista foi a próxima. Foi a própria Rita, mas é importante, é algo que nós conquistamos ao longo do tempo para os empregados da Caixa. Foi da década de 90, é bem antigo. Eu nem estava na Caixa ainda. Mas que a gente reconquistou na época de 2000. Tá vendo, gente? Aqui é cultura também. Mas falando agora efetivamente de como é que foram as negociações nesse último período, nós reconquistamos, tivemos um acordo coletivo de 2020, então nós tínhamos o processo de 2020 e 2021. Para ambos as negociações, então ela é feita anualmente, até porque a gente quer debater critérios, principalmente que sejam mais objetivos do que subjetivos. Dentro desse processo, nas duas negociações, nós tivemos problemas de implantação para começar os debates. Em 2020, a Caixa fez a implementação do processo negocial a partir de dezembro, nós conseguimos finalizar em janeiro de 2021. Nós conseguimos uma importante conquista que foi a distribuição de um delta para todos os empregados. A Caixa, naquele momento, já queria fazer a implementação da GDP, do debate específico da GDP, e até pelo cenário de pandemia, por todo o trabalho feito pelos empregados da Caixa, da sobrecarga, não tinha justificativa da Caixa não pagar para todos. Então, teve aí avanço por parte da Caixa e por parte do banco. Enquanto a Caixa fez a distribuição de um delta para todos os empregados, o segundo delta avaliado pela GDP. Inclusive uma ferramenta que nós temos diversas contrariedades, até porque hoje ela é utilizada muito mais como uma ferramenta de assédio do que de desenvolvimento dos empregados. No ano passado, a gente já tinha, na finalização da negociação de 2020, nós tínhamos colocado na ata que a Caixa iniciaria o debate a partir de abril de 2021,
Nós cobramos isso em diversos momentos, em mesas de negociação e ofício, e a Caixa só foi implementar o debate a partir de dezembro de 2021. Nós passamos aí pelo GT, promoção por mérito, e depois foi para a mesa de negociação, porque teve um impasse no GT. E um dos impasses colocados, o primeiro era que a Caixa queria avaliar pela GDP novamente, utilizando tanto o primeiro delta quanto o segundo, exclusivamente no critério da GDP. E, novamente, claro, movimento sindical contrário, porque não é uma ferramenta que desenvolve. E, segundo, não é uma ferramenta que nós temos acesso. A Caixa simplesmente faz da ferramenta o direcionamento que ela acha mais interessante. Nós conseguimos, então, no GT, fazer um avanço importante. A Caixa topou a distribuição linear para todos os empregados, mas colocando alguns outros critérios, entre eles a questão da falta não justificada. Num período não tão distante, a gente até tinha um abono de 3 faltas. A gente fez a cobrança da Caixa colocar pelo menos uma falta não justificada, porque o ano passado nós tivemos um movimento importante dos trabalhadores da Caixa em defesa da empresa, em defesa dos nossos direitos, em defesa de uma PLR paga corretamente, coisa que a Caixa não fez o ano passado, em defesa também do Saúde Caixa, entre outras pautas. Então nós tivemos um impasse, a Caixa queria implementar a partir agora de abril da forma que ela achava mais interessante, apesar dos avanços na negociação conosco, mas ficou essa pendência. E na semana passada a Caixa avançou, até porque a gente pediu mediação do Ministério Público para tentar resolver esse impasse, mas a Caixa então entendeu que seria melhor avançar na negociação com o movimento sindical e vai pagar agora no mês de abril um delta para todos os empregados, inclusive para aqueles que participaram do movimento paredista, convocado pelas entidades que defendem os trabalhadores, defendem os direitos, defendem a própria empresa. Então entendemos que isso foi um avanço e reforçar uma conquista dos anos 90, que nós depois que saiu, depois foi reconquistado, e algo que a gente precisa manter para os acordos futuros. É importante saber o seguinte, um delta vale 2,34%, não é isso, Léo? 2,34% de reajuste. 2 deltas é mais de 5%. Numa inflação alta como nós temos, é um aumento considerável. Agora, lógico, muita gente reclama que por conta da criação do CTVA, que é outra questão discutível, né, que também veio veio de 2001, né, e tem questionamento até hoje, porque acaba que o CTVA não tem um limite, né, de salário, então você recebe o delta, quem tem função, isso não tem impacto imediato, né, não aumenta o salário porque você tem o teto do CTVA. Mas é importante, infelizmente, no banco, você tem uma rotatividade tão grande das pessoas em funções, é tão fácil, né? Tem critério para subir, mas não tem critério para descer na carreira, que é importante as pessoas saberem que ao perder a função, aquilo está incorporado, tá certo? Então é um benefício de fato e incide sobre todas as verbas. A Fabiana falou que porque na década de 90 nós tínhamos esse benefício, Fernando Henrique cortou e depois de alguns anos nós fomos reconquistar. Então é conquista, não é dádiva, é direito dos trabalhadores, tá bom? E eu quero parabenizar a comissão, vocês aqui em nome de todos os sindicatos, por ter conseguido avançar nesse processo e garantir ele para todos, porque paralisação dos trabalhadores não é falta injustificada, né? Os trabalhadores, quando fazem greve, a falta é justificada, né? Tem um motivo e a Constituição, inclusive, ela garante esse direito de organização. Bom, eu vou passar para o Léo agora, né? O Léo representa São Paulo nesse processo de negociação com o banco, junto com o Furlan, inclusive, que é meu companheiro lá do Sindicato dos Bancários do ABC, né? Companheiro, nosso amigo Furlan, que é da Caixa, e é lá do ABC, mas Furlan não está aqui nesse momento, né? Nós estamos participando de um evento, então eu pedi para o Léo falar, mas assim, antes de passar para o Léo, dizer que nós estamos aqui, viu, pessoal, sem máscaras, mas nós estamos todos aqui vacinados e testados também, tá bom? Léo, depois a Raquelzinha vai falar um pouco dessa mudança de protocolo da Caixa. Agora tem uma pergunta que todos os colegas estão nos fazendo.
A pandemia trouxe esse home office de forma emergencial, né, por conta de conter a disseminação do vírus, e muitos colegas querem continuar trabalhando em home office. Sim. Alguns bancos já até negociaram isso, né, com as entidades sindicais. Me parece que a Caixa dos grandes bancos é a única que ainda não firmou acordo. Então, queria lhe perguntar como está esse processo de negociação com o banco, de manutenção. Aí seria uma manutenção meio que permanente, né, de alguns empregados, né, sempre lembrando que será a minoria, né, não a maioria. Mas como é que está isso, Léo? Rita, quando você falou, agora eu tenho uma pergunta para te fazer que todo mundo faz, achei que você fosse perguntar, vai ter PDV esse ano? Não vai ter, viu, gente? Tudo indica que não vai ter. Essa então, com certeza é que todo mundo faz. Mais um ponto para a gente colocar lá no indexador para a busca do podcast, né, para as pessoas poderem ter a resposta depois. Com certeza. Bom, para tentar falar rapidamente sobre o teletrabalho e as diferenças, né? O teletrabalho na Caixa ele começou em 2019, quando a Caixa publicou a primeira versão do RH 226, né, a versão 000, que previa ainda a implementação em um piloto. Inicialmente era um piloto que seria aplicado em 2 estados, São Paulo e Brasília, e abrangendo 100 empregados, né? E naquele momento o teletrabalho estava vinculado muito ao resultado, né? Tanto que só era elegível a ir para teletrabalho quem estava como, na época era excepcional ou superior em resultado ou em estilo na GDP. Né? Então o teletrabalho naquele momento era visto como uma premiação. A gente era muito contrário, porque entendia que ele acabava precarizando mesmo o trabalho dos empregados, especialmente porque ele não tinha limite para a jornada, para a jornada dos trabalhadores, né? Então não tinha nada que acabasse delimitando o quanto o empregado ele teria de trabalho à disposição da empresa, né? Então a Caixa definiria uma determinada demanda, quem definiria essa demanda era ela, e se o empregado demorasse 10, 12 ou 14 horas para entregar aquela demanda, bom, ele tinha um compromisso com aquela demanda. Se ele entregasse aquela demanda em 4 horas, bom, ele já entregou a demanda, então já cumpriu a missão dele. Então, a Caixa sempre vendia, bom, você vai ganhar flexibilidade, né? Então você vai ter mais tempo para você, mais tempo para a sua família. Mas se a gente não faz a discussão com a Caixa de qual é a demanda que vai ser colocada para o empregado, a tendência é que ela acabe sempre aumentando, né? E essa era a crítica que a gente fazia naquele momento. Foi implementado o home office na pandemia para salvar vidas, né? Então naquele momento a gente acabou deixando de lado essa crítica que a gente fazia, porque tinha um valor maior, que era a preservação da vida das pessoas, né? E aí, por uma negociação com o movimento sindical naquele período, foi implementado o projeto remoto simplificado, né? Que é o que está aplicado até hoje, prorrogado até dia 30/4. Bom, o teletrabalho ele acabou sendo regulamentado aqui no Brasil pela reforma trabalhista, né? A Lei 3.467, que acabou colocando uma cláusula na CLT, a cláusula 75 de AE, que coloca o parâmetro mínimo para o teletrabalho e não prevê o controle da jornada, não prevê pagamento de hora extra, não garante que o empregador é responsável por dar as condições de trabalho para o empregador é responsável por dar as condições de trabalho para o trabalhador, não garante que o empregador vai fiscalizar e garantir as condições de saúde e segurança do trabalho para o trabalhador, enfim, uma tragédia que estava replicada no RH 226. Bom, durante aquele período a gente fez diversas discussões com a Caixa e parte dessas responsabilidades que a Caixa não tinha antes, ela acabou se comprometendo. Por exemplo, o fornecimento dos equipamentos, né? Mas ficou pendente essa discussão da implementação do modelo de teletrabalho que seria aplicado pós-pandemia, né? E a gente fez vários debates com a Caixa. Inicialmente a Caixa vinculava o avanço num acordo de teletrabalho a implementação de um banco de horas, e a gente era frontalmente contra isso, né? E esse banco de horas seria para compensar em até 12 meses, ou seja, ninguém mais receberia hora extra. Na prática seria isso. Além do fato de que a Caixa não se responsabilizava em pagar alguma ajuda de custo ou alguma verba para compensar o aumento de gastos que o trabalhador tem quando está trabalhando em teletrabalho. Depois de várias discussões, a gente conseguiu
chegar em uma proposta que resolvia parte dos problemas. A Caixa depois veio com uma proposta de um modelo híbrido em que ficaria a cargo do empregado escolher entre marcar ou não jornada, mas a gente sabe que na prática isso acaba não funcionando, porque é mais ou menos como quando tinha funções com jornada de 6 e 8 horas, né? Por coincidência, só se abriam PSIs para a função de 8, né? Nunca tinha vaga para a função de 6. Então, na prática, esse modelo híbrido não funciona. E existem outras formas de garantir a flexibilidade, que é uma das características do teletrabalho, sem comprometer esse controle da jornada, que, na verdade, acaba sendo uma ferramenta para garantir que o trabalhador não vai ter extrapolação do seu trabalho. Bom, depois de muita discussão, a gente conseguiu avançar em alguns pontos, mas aparentemente esse debate acabou perdendo urgência para a Caixa. E por quê? O governo federal, o governo Bolsonaro, acabou publicando uma medida provisória, MP 1107, que é chamada de Carteira Verde e Amarela do Teletrabalho, ou seja, regulamenta absolutamente tudo o que estava previsto antes no teletrabalho e deixa na mão do empregador definir como vai ser a aplicação desse modelo de organização do trabalho, né? Então, hoje a gente na prática tem esse risco da Caixa recuar em tudo aquilo que a gente tinha avançado nas negociações e querer implementar o que está previsto no MP. Lembrando que não é a primeira vez que o governo Bolsonaro tenta colocar uma MP para tirar direito nosso, né? Isso aconteceu, por exemplo, quando eles tentaram mudar a nossa jornada de 6 para 8 horas. E a gente conseguiu resistir em mais de uma tentativa, né? E esse vai ser outro momento que a gente vai precisar se organizar para tentar garantir que a gente não vai ter retrocesso nesse ponto. Na verdade, que a gente vai ter avanço nessa minuta de teletrabalho. Exato. Também é outro exemplo bom disso, né? Bom, vocês viram aí, né, pelos relatos do Léo e da Fabianinha, que quando as pessoas perguntam, olha, resolveu isso, resolveu o home office, resolveu a promoção, são sempre questões que demandam, né, na realidade, tempo, um processo de negociação, há uma disputa de narrativa, o banco tem um interesse, os trabalhadores têm interesse em defender os seus direitos, então é sempre importante acompanhar essas informações, questionar as entidades quando não entende, mas ficar claro, não é um processo simples, é uma disputa, né, que a gente chama normalmente de capital e trabalho, né? A direção da empresa tem um interesse, os trabalhadores têm outro, e a negociação é tentar avançar nisso, garantindo condições de trabalho dignas para todos. Bom, agora, por último, eu quero falar com Raquel. Raquel, como eu disse aqui, é lá do Rio Grande do Sul, representa os bancários da Caixa no Sul. E, Raquel, a Caixa alterou os protocolos de saúde com relação à Covid, então quero saber sua opinião, a opinião do sindicato sobre isso, e também você falar um pouco dos desafios que tem esse ano, porque vai vencer o acordo coletivo, né, que também é sempre um momento bem complexo, bem difícil, então queria que você encerrasse falando sobre os desafios. Não, então é exatamente isso, a Caixa mudou os protocolos recentemente, a gente agora está tendo, por exemplo, a questão das máscaras não ser obrigatória dentro da agência, conforme a legislação de cada cidade, então assim, é uma situação delicada, a Caixa recebe muitos clientes todos os dias, é um ambiente bastante populoso, então a gente fica bem preocupado com esse tipo de medida, sem ter conversado com uma comissão de empresa antes, então isso é uma coisa que a gente repudia na postura da Caixa e na forma como ela mudou os protocolos. Uma outra questão também são as gestantes, né, que estão não está garantida a manutenção delas em home office, a não ser em casos de risco, né, da gravidez, mantém um GT para discutir cada caso, se o colega que está solicitando home office, ele é fator de risco ou não. Isso já vem acontecendo nos últimos meses e é um problema porque burocratiza muito essa função de a gente estar defendendo os colegas mais vulneráveis à Covid. Então, teve vários casos onde a gente demorou 2 ou 3 semanas para conseguir, né, deixar claro que esse colega não deveria estar na agência ou numa unidade de área meio. Então, a gente precisa melhorar bastante isso, a pandemia não acabou, é
uma questão ainda muito importante. A gente perdeu muitos colegas nesse processo, então a gente está bem atento aí e contamos também com os colegas para estar nos municiando de informações. Uma outra questão que vai acontecer no retorno de muitas pessoas agora com uma situação um pouco mais controlada da Covid é talvez não caber. Lá em Porto Alegre, colocaram todas as unidades meio num mesmo prédio. E aí, hoje, que tem muita gente em home office, está até tranquilo. Quando começa a voltar todo mundo, não vai caber, as pessoas não vão ter como ser comportadas naquele ambiente, a não ser que elas trabalhem coladas umas nas outras. Então, isso também é algo que a gente tem que estar atento, deve estar acontecendo em outros estados, então a gente precisa avançar nessas negociações em relação à Covid, estar sempre atentos. E esse ano, como a Rita falou, é um ano muito importante, porque a gente está encerrando o prazo do nosso acordo, que foi assinado 2 anos atrás, digamos, um ano eleitoral também. Isso com certeza impacta nas questões de negociações entre trabalho e empresa. A Caixa é um banco estatal, então isso também faz esse ano ficar ainda um ano com tantos compromissos e tantas negociações que podem ser difíceis. A gente não tem mais, por conta de mudanças, né, na legislação trabalhista, aquela questão de 1º de setembro, o acordo passado continua vigente e a gente pode ir negociando, não. Agora, sem como é que é o nome? Ultratividade. A gente precisa já ter esse novo acordo assinado no dia da nossa data base, então isso vai exigir muita organização. A gente tem feito bastante disso, estamos, assim, digamos, firmes e bem em 2022, mais do que as nossas expectativas até quando a gente entrou nesse cenário aí de governo Bolsonaro, de Paulo Guedes e tudo mais, mas vai exigir muita organização. A gente conta com os colegas para ir construindo, né, de forma estadual e depois nacional, no nosso encontro, né, o tradicional CONECEF, e a gente convida todo mundo para participar. Quero agradecer, então, aqui, nós vamos encerrando, né, o Léo, a Fabianinha e a Raquel, e só dizer para vocês, eu também, vocês acompanharam, eu levei uma pauta lá para os VPs da Caixa, né, eu conversei com o VP da área de pessoas, também com o de rede, né, o Jair, e conversei sobre as demandas. Dentre elas, a questão da transferência, um plano de realocação para as pessoas, né, vocês sabem aqui que muita gente, principalmente nesse concurso de 2014, né, como demorou muitos anos para chamar, o cara prestou concurso numa região e foi alocado em outra, então há uma demanda reprimida por transferências. A Caixa se comprometeu a estar formulando um plano de realocação, isso não está pronto ainda, eu estou cobrando constantemente, e também recebi demanda dos colegas PCDs, né, que também a Caixa cumpriu a legislação, que foi uma cobrança do movimento sindical, né, inclusive com denúncia na MP, no Ministério Público, e ela cumpriu a legislação e contratou os PCDs. Ocorre que há uma demanda, tem problemas tecnológicos, tem problemas ergométricos, tem uma série de questões. Então, os colegas me mandaram essas demandas, eu entreguei para a direção da Caixa e do Conselho, e algumas medidas foram tomadas, mas ainda estou no aguardo da resposta ao conjunto de solicitações feitas para vocês saberem, tá bom? E também tratei do bendito MO, que virou instrumento de pressão sobre os empregados, e isso é pauta também das entidades sindicais, nós atuamos juntos, inclusive, e também questionei isso. Então, mas no próximo período aí nós temos várias informações. Lembrando também, muita gente pergunta, viu, Léo, além do PDV, que não está programado para ter, do bônus caixa, que deve ser pago, acredito eu, no mês de abril, e também o promoção por merecimento deve ser paga aí, tudo indica, no mês de abril. Obrigado, pessoal. Obrigada, Rita. Tchau.